A trajetória da humanidade é marcada por eventos que transformaram significativamente o curso da história, desde conflitos bélicos e descobertas científicas até catástrofes sociais e genocídios. No entanto, muitos acontecimentos de relevância histórica permanecem obscurecidos, sendo pouco lembrados ou subestimados em sua influência. No vídeo de hoje, examinaremos alguns desses eventos esquecidos, analisando como eles moldaram de maneira decisiva a evolução das sociedades humanas. No ano 105 d.C., durante a dinastia Yuan, a China enfrentava um grande problema para registrar suas leis e cultura. Os textos eram gravados em pesadas giras de bambu ou em rolos de seda caríssimos. Para resolver isso, o eunuco de corte chamado Cai Lun criou uma fórmula genial ao misturar cascas de árvores, restos de cânhamo, trapos de pano e redes de pesca velhas. Ele esmagou e ferveu esses materiais em água até virarem uma polpa, que foi peneirada e seca ao sol. Nascida a primeira folha de papel, leve, resistente e barato. Apesar da genialidade, a invenção quase foi esquecida pelo resto do mundo. A elite acadêmica chinesa, muito tradicional, inicialmente subestimou a novidade e preferiu continuar usando bambu. Além disso, o imperador percebeu o valor estratégico do papel e transformou sua fórmula em um segredo de estado rigidamente guardado. Por mais de 600 anos, ninguém fora da China sabia como fabricá-lo. Enquanto isso, o Ocidente continuava dependendo do papiro e de pergaminhos feitos de pele de animal, métodos caros que limitavam o conhecimento a pouquíssimas pessoas. O rumo da história humana mudou apenas no ano 751 d.C., quando o exército chinês foi derrotado por árabes na Batalha de Talas. Entre os prisioneiros capturados estavam artesãos que sabiam fazer papel. O segredo foi revelado em Samarcanda e se espalhou rapidamente pelo mundo islâmico até chegar à Europa séculos depois. Essa tecnologia transformou a civilização ao baratear drasticamente a produção de livros e democratizar o acesso à informação. Sem papel, a posterior invenção da imprensa de Gutenberg e a expansão das universidades teria sido impossíveis. O conhecimento deixou de ser um privilégio de poucos e permitiu o avanço da ciência, da educação e da burocracia que moldam a nossa sociedade moderna até hoje. Durante mais de 30 anos, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico trabalhou isolado em uma torre na Polônia, desenvolvendo secretamente a teoria que mudaria o mundo. Ele escreveu e revisou meticulosamente os manuscritos de sua obra-prima à mão, conduzindo observações noturnas rudimentares e aplicando cálculos matemáticos complexos para provar que a Terra girava ao redor do Sol. Em sua concepção original, o livro era um tratado científico ousado, revolucionário e realista, escrito com a firme convicção de que o heliocentrismo descrevia a verdadeira estrutura física do universo, desafiando abertamente o modelo geocêntrico defendido pela Igreja Católica há séculos. No entanto, o medo da rejeição acadêmica fez Copérnico adiar sua publicação até o fim de sua vida. Quando finalmente cedeu, o editor Andreas Osiander inseriu um prefácio anônimo não autorizado pouco antes da impressão final, em maio de 1543. Esse texto adulterou o propósito original da obra, afirmando falsamente que o heliocentrismo era apenas uma hipótese matemática abstrata para facilitar cálculos, tirando o peso da realidade física que Copérnico havia defendido por décadas. O autor recebeu o livro modificado em seu leito de morte, falecendo no mesmo dia. Ele serviu de base direta para que Galileu Galilei encontrasse provas visuais com a luneta. Johannes Kepler corrigisse as órbitas para o formato elíptico
e Isaac Newton formulasse a lei da gravitação universal. Mesmo assim, a história frequentemente subestima Copérnico, preferindo o dilema do julgamento de Galileu ou o impacto prático das leis de Newton. O público geral tende a esquecer que, sem os 30 anos de esforço solitário de Copérnico para escrever essa obra, a ciência moderna simplesmente não teria seu marco inicial. A descoberta do oxigênio ocorreu em 1º de agosto de 1774, quando Joseph Priestley, um cientista britânico, realizou um experimento histórico que moldou os rumos da ciência moderna. Utilizando uma grande lente de vidro para focar a luz solar intensa, ele aqueceu uma amostra de óxido de mercúrio dentro de um recipiente fechado. Esse processo liberou um gás misterioso e totalmente incolor que demonstrava propriedades surpreendentes e nunca antes vistas pelos químicos da época. Priestley observou fascinado que uma vela acesa brilhava com muito mais intensidade e queimava rapidamente quando colocada em contato com essa nova substância. Pouco tempo depois, ele testou os efeitos do gás em camundongos, percebendo que os animais permaneciam ativos e sobreviviam por muito mais tempo confinados ali do que no ar comum. Entusiasmado com a própria descoberta, o próprio cientista respirou o gás e descreveu uma sensação peculiar de leveza e conforto em seu peito. Como ele era um forte defensor da teoria vigente do flogisto, acreditava que esse ar estava completamente livre dessa substância hipotética, batizando originalmente de ar deflogisticado. Mais tarde ele viajou a Paris e compartilhou suas observações detalhadas com Antoine Lavoisier. O químico francês percebeu a real importância do achado, repetiu os testes e derrubou a teoria antiga e renomeou o elemento como oxigênio, consolidando a revolução química. O Congresso de Viena foi uma conferência de diplomatas europeus realizada na Áustria entre 1814 e 1815, logo após a queda de Napoleão Bonaparte. O encontro ocorreu por meio de reuniões de comitês de trabalho, banquetes e bailes de gala, onde os líderes das potências vencedoras, como Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, negociavam os rumos do continente. O objetivo principal era restaurar o antigo regime absolutista e redesenhar o mapa político europeu, revertendo as transformações provocadas pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas. Para evitar novos conflitos, os delegados adotaram os princípios de legitimidade, desenvolvendo tronos das antigas dinastias e do equilíbrio de poder, distribuindo territórios para que nenhuma nação ganhasse força suficiente para dominar as outras. Como resultado imediato, as fronteiras da Europa foram totalmente reconfiguradas. As monarquias tradicionais recuperaram sua autoridade e foi criada a Santa Aliança, um pacto militar focado em reprimir revoltas liberais e nacionalistas. Apesar de sua enorme importância, o Congresso de Viena é frequentemente esquecido e subestimado nos livros de história modernos, muitas vezes vistos como apenas uma reunião de reis conservadores que tentaram parar o tempo. Essa visão superficial ignora o fato de que o evento desenhou a geopolítica mundial por um século inteiro, criando um mecanismo diplomático inovador que evitou uma guerra generalizada na Europa até 1914. Ao estabelecer o conceito de equilíbrio de forças e a prática de reuniões de cúpula internacionais, o Congresso moldou a diplomacia moderna e influenciou diretamente a criação de órgãos multilaterais que operam até os dias de hoje. Na manhã de 1 de novembro de 1755, Lisboa despertou para celebrar o Dia de Todos os Santos com igrejas lotadas e milhares de velas acesas. Às 9h40, a terra começou a tremer com uma força brutal, abrindo fendas maciças no chão e derrubando os grandes templos sobre os fiéis.
Quem correu para a zona portuária em busca de segurança acabou engolido por um tsunami com ondas de até 20 metros de altura, que avançou pelo rio Tejo minutos depois. Para selar o destino da capital portuguesa, as lareiras e velas derrubadas deram início a um incêndio descontrolado que durou quase uma semana, reduzindo a cinzas mais de 80% da cidade e ceifando dezenas de milhares de vidas. O impacto geológico cruzou oceanos. O maremoto gerado pela fratura no fundo do Atlântico viajou milhares de quilômetros e atingiu Brasil Colônia, onde ondas extraordinárias invadiram praias em Pernambuco e na Paraíba, destruindo habitações costeiras e assustando os moradores. O que incrivelmente foi o único momento na história do Brasil onde um tsunami atingiu aqui. Na Europa, o choque abalou profundamente as estruturas políticas e sociais. O Marquês de Pombal assumiu o controle de Portugal e liderou uma reconstrução revolucionária, criando a Baixa Pombalina, com edifícios que usavam uma gaiola de madeira flexível, considerada o primeiro sistema antissísmico do mundo. Ele também enviou questionários para todo o país para registrar os eventos do tremor, um método pioneiro de coleta de dados que deu origem à sismologia moderna. No campo das ideias, o desastre colocou a Europa iluminista em crise. A tragédia de ver uma cidade profundamente católica ser devastada em pleno dia santo abalou a fé na providência divina. Pensadores como Voltaire usaram a catástrofe para atacar o otimismo cego da época, enquanto Jean-Jacques Rousseau argumentou que a culpa de alta mortalidade era da ganância humana que concentrava tantas pessoas em prédios altos. Apesar de ter mudado o curso da ciência, da filosofia e da arquitetura ocidental, o evento hoje é tragicamente subestimado e esquecido pelo grande público fora de Portugal, muitas vezes eclipsado por desastres como o de Pompeia. Lisboa foi o ponto de virada onde a humanidade começou a deixar de culpar a ira divina pelos desastres para passar a explicá-los através da ciência. Entre os anos de 1904 e 1907, as areias do deserto da Namíbia, no sudeste da África, testemunharam o horror que inauguraria a era dos extermínios em massa no século XX. Muito antes do mundo direcionar seus olhos para o trágico genocídio armênio, o Império Alemão já colocava em prática uma engrenagem de destruição sistemática contra as populações nativas Ero e Namaka. O conflito começou quando esses povos pastores, sufocados pela perda de suas terras e pelos abusos coloniais, decidiram se rebelar contra os colonizadores alemães. A resposta da metrópole veio sob o comando do general Lothar von Totta, que emitiu uma ordem explícita de aniquilação. Qualquer indígena encontrado dentro das fronteiras coloniais seria executado ou empurrado para a morte certa no deserto de Omarrek. Aqueles que escapavam dos fuzilamentos eram capturados e enviados para campos de concentração pioneiros, onde o trabalho escravo, a fome e experimentos médicos raciais dizimaram até 80% dessas comunidades. Essa brutalidade mudou silenciosamente o curso da história humana, ao servir de laboratório ideológico e técnico para as maiores atrocidades do mundo moderno. Conceitos como o de espaço vital e as próprias estruturas dos campos de concentração foram testados e refinados ali, criando a base logística e científica que décadas mais tarde alimentaria o holocausto nazista na Europa. Apesar de sua importância crucial para entender a bárbara do século passado, esse primeiro genocídio permanece profundamente subestimado e esquecido pela memória global. O eurocentrismo histórico empurrou o sofrimento africano para as margens dos livros didáticos, fazendo com que a opinião pública frequentemente ignore como o racismo científico e a violência colonial moldaram as ferramentas modernas de extermínio. Hoje, enquanto as feridas territoriais e psicológicas persistem na Namíbia, o mundo ainda engatinha no reconhecimento de que o século XX começou a sangrar muito antes do que a maioria das pessoas imagina.
Bom, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por tudo e até a próxima. Fui.